E o Brasileirão tá acabando, mas o mercado de transferências tá só começando e já tá bem agitado. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre Anderson Barros. O Palmeiras tomou uma decisão sobre o seu diretor de futebol. Bora te atualizar também sobre o Corinthians e a história de que Nicolas, lateral esquerdo que pertence ao Atlético Paranaense, pode parar no timão. Falo também sobre a troca entre Nicão e Terãs. Quem quer essa troca? Tem alguma chance dela acontecer? Para completar as últimas do mercado, um monte de gente de olho no lateral esquerdo, Reinaldo, que está fora do tricolor. Falo ainda sobre Luizito Soares, o atacante uruguaio, tem proposta oficial de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Para completar, por que Fernando Diniz esteve almoçando com Marcos Braz? Tem as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes, só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, há mais de 20 anos trabalhando no meio, e a missão nesse canal é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, transferências, finanças e muito mais. Para você não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e deixa like se curtir também, beleza? Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Reinaldo, que foi sondado pelo Atlético Mineiro, informação que vem do Everton Guimarães. Detalhe é que o Reinaldo, que está de saída do São Paulo, isso já é líquido e certo, também já foi procurado recentemente por Fluminense, Cruzeiro, Grêmio e também o Vasco da Gama. Mais uma notícia dessa sexta-feira. O Reinaldo não tem moral com o Rogério Ceni. O tricolor havia oferecido ao Reinaldo um contrato de apenas um ano com redução salarial, mas pelo jeito o mercado anda avaliando bastante bem o lateral esquerdo ex-tricolor. Bora falar agora sobre Gerson, que era esperado nessa sexta-feira no Rio de Janeiro para dar continuidade à negociação com o Flamengo. Problemas adiaram a vinda do Gerson, nada que possa impedir a negociação. Inclusive os veículos franceses seguem cravando que o Gerson será jogador do Flamengo, mas não foi nessa sexta que ele desembarcou no Rio de Janeiro. Bora te contar que depois de uma longa e tenebrosa novela, De La Cruz, enfim, renovou seu contrato com o River Plate. O anúncio, inclusive, já aconteceu de forma oficial, com De La Cruz vestindo, ou melhor, assinando um papel com do lado a sua camisa do River Plate. O novo vínculo só termina em dezembro de 2025. De La Cruz, que foi pretendido por vários grandes clubes de futebol no Brasil. Fechando o giro de notícias, contar que a partida de domingo entre Corinthians e Atlético Mineiro pode representar a última partida para VP e Cuca. Os treinadores que não têm seus futuros definidos se enfrentam, o Atlético brigando por vaga na Libertadores, na fase de grupos, e o Corinthians tentando terminar o melhor colocado possível na tabela de classificação. Só sobre o VP, é importante contar, durante a semana eu havia dito para vocês que um amigo esperava para essa sexta-feira a resposta do Vitor Pereira aos dirigentes corintianos. Não houve um encontro do Vitor Pereira com o Duílio nessa sexta-feira no CT. Diante disso, há a expectativa de que esse comunicado, a decisão final do VP, aconteça no domingo, depois da partida contra o Galo. Bora falar agora sobre Fernando Diniz, que causou agito nas redes sociais nessa quinta-feira. É porque ele estava almoçando e registraram o Fernando Diniz na mesma mesa com o Bertolucci, que é seu empresário, até aí tudo bem, e Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Um monte de gente começou a especular que o Diniz poderia ser o substituto do Dorival Júnior, que o Flamengo estava planejando contratar o treinador do rival, Fernando Diniz, que tem causado enormes dificuldades ao Flamengo nos confrontos entre eles. Mas não é nada disso. O Fernando Diniz tem uma excelente relação com o Dorival Júnior e pode ter vários defeitos, mas uma das virtudes do Fernando Diniz é seu caráter. Ele garante que nunca faria isso. Inclusive ele ligou para o presidente do Fluminense para explicar o que aconteceu. O Diniz e o Bertolucci se encontraram para almoçar, para discutir detalhes da prorrogação do contrato. Ele tem negociações avançadas para ficar mais 2 anos com o Fluminense. Foi quando, no restaurante na Barra da Tijuca, apareceu o Marcos Braz, perguntou se poderia se sentar à mesa. Óbvio que os caras aceitaram. E um outro frequentador do restaurante que estava do lado fez a foto, viralizou, e aí todo mundo ficou curioso para saber. Diniz continua no Fluminense. A renovação do contrato do Dorival com o Flamengo deve ser anunciada nas próximas horas e não passou de um encontro casual, beleza? Quero falar agora sobre Luizito Soares no Grêmio. Quem contou sobre essa possibilidade foi Alberto Guerra, um dos candidatos à presidência do Grêmio. Você sabe que nesse sábado o Alberto Guerra e o Odorico Roman se enfrentam nas urnas, na eleição para sócios torcedores do Grêmio. É óbvio que na véspera da eleição surgir com o nome de Luizito Soares pode parecer como um cabo eleitoral. Mas o próprio Alberto Guerra fez questão de explicar a história, abre aspas. A gente tem uma equipe de conselheiros e temos trabalhado com alguns nomes. Esse foi um dos nomes que já fizemos proposta, é o Alberto Guerra falando a respeito do Luizito Soares e garantindo que já entrou em contato
para tentar contratar o uruguaio. Ele mesmo admite que o negócio é dos mais complexos. A frase seguinte é a seguinte: é muito difícil, não quero usar isso de forma eleitoral. Ele tem um plano de jogar nos Estados Unidos até junho, até junto com o Messi. Inclusive uma revelação bombástica de que Messi deve se juntar a Luizito Soares nos Estados Unidos. A ideia do Grêmio, através do Alberto Guerra, é de ficar com o Luizito Soares por um período, enquanto o Messi não pode se juntar a ele nos Estados Unidos. Chance bem pequena, de qualquer forma é legal contar para vocês essa história. Luizito Soares, que estava no Nacional do Uruguai, não terá seu contrato renovado para o próximo ano, está em busca de um novo desafio. Bora falar agora sobre o futuro de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, executivo que participou de várias das últimas conquistas e é especulado como um dos candidatos, ou melhor, é especulado como uma das alternativas para se tornar executivo de futebol do Grêmio, caso de vitória de um dos dois concorrentes. Ao longo dessa semana, a Leila definiu pela continuidade de Anderson Barros. O contrato com o Verdão se encerra em 31 de dezembro, apoiado especialmente pelo Abel Ferreira, treinador palmeirense. O Anderson ganhou mais uma temporada à frente do clube. Seu trabalho não é tão bem avaliado entre torcedores e também entre dirigentes, conselheiros. Há a interpretação de que é um cara muito vagaroso, um cara muito lento, mas para o Abel Ferreira ele atende bem às reivindicações. O Abel não é muito chegado em grandes reforços e o Anderson tem uma relação bacana com os atletas, até porque o Abel tem um impulso bastante firme. Então, o Anderson continua no Palmeiras para a próxima temporada e diante desse cenário fica excluída a possibilidade de o João Paulo Sampaio ser promovido ao time de cima. Se você não ligou o nome à pessoa, o João é o gerente das categorias de base, alguém que havia ouvido alguns meses atrás da Leila Pereira e do Maurício Gagliotti que teria a oportunidade de atuar como executivo de futebol do time principal. A ideia dos dirigentes do Palmeiras era que na virada de 21 para 22 o Anderson Barros caísse. Só que o Palmeiras havia acabado de conquistar a Libertadores da América e o Anderson Barros acabou ganhando mais uma temporada. Agora, com o aval do Abel, ele segue por mais um ano e o João Paulo Sampaio vai ter de se decidir se aceita continuar na base ou se vai para o Bahia City ou então para a seleção brasileira. Ele tem um convite para trabalhar como gerente das categorias gerais da seleção brasileira. O convite no Bahia é para ser o executivo de futebol do time principal. Bora explicar para vocês agora essa história de que Nicão e Terans podem ser trocados. Ao longo da semana surgiu a informação lá em Curitiba de que o Atlético Paranaense tem intenção na contratação do Nicão. Nicão, que não fica para o próximo ano, tem problemas pessoais com o Rogério Ceni, é um dos vários atletas que não gostam, não querem a continuidade do atual treinador. Bom, diante desse cenário, começou-se a especular entre mais torcedores, é bom que se diga, tá nas redes sociais, achar, tá bom, o Atlético Paranaense quer o Terans, quer o Nicão, então beleza, é só mandar o Terans. Essa possibilidade inexiste. Antes de começar a gravar esse vídeo, conversei com o dirigente do Furacão e essa pessoa me assegurou que não faz o menor sentido. O Atlético tem convicção de que o Terans vale mais do que o Nicão e de fato os números mostram. A pedida do Atlético Paranaense pelo Terans, que é alvo do Flamengo, que é alvo do Vasco, entre outros clubes, é de 6 milhões de dólares, que hoje equivale a mais ou menos 32 milhões de reais. Se você for no Transfer Marketing agora e conferir o valor do Nicão, ele está estimado em 19 milhões de reais. Além disso, o Nicão é mais velho que o Terans, o Nicão tem 30, o Terans tem 28 anos de idade, não há possibilidade de acordo nesse sentido. Como é que vai funcionar a situação do Nicão no São Paulo? O São Paulo não deve permanecer com o Nicão em 2023 e vai tentar utilizá-lo como uma moeda de troca por algum jogador que possa interessar as duas partes ou eventualmente até ser negociado em definitivo. Tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024, salário, direitos de imagem e luvas que totalizam cerca de 600 mil reais por mês. Não faz parte dos planos do São Paulo, não está nos planos do Rogério, assim como ele também não quer trabalhar com o Rogério, é o pacote perfeito. Antes de mudar de assunto, só algumas atualizações sobre o São Paulo. Miranda anunciou nessa quinta-feira, nas últimas horas, para ser mais preciso, que está se desligando do São Paulo, e outro com incompatibilidade com o Rogério Ceni, não queria continuar com o Rogério, ele entende que o Rogério o menosprezou ao longo de todo o ano. O Reinaldo eu já contei para vocês no início do vídeo. Éder também está fora, o contrato se encerra em dezembro, já era claro que ele não ficaria, só que o São Paulo deve uma série de questões ao Éder e vai ser feito um pagamento em 24 meses para que o atacante possa receber tudo aquilo que tem direito. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Corinthians e a chance de o lateral esquerdo Nicolas pintar no Parque São Jorge. Essa informação foi divulgada horas atrás pelo jornalista Vinícius Furlan, que cobre o Atlético Paranaense. Não sei se você ligou o nome à pessoa, o Nicolas é lateral esquerdo formado na base do Atlético Goianiense, jogou na temporada passada pelo Atlético Paranaense e foi emprestado ao Grêmio nesse ano, fez boa parte da Série B como titular. Gostei das atuações do Nicolas. Acontece que na reta final ele se machucou, o Diogo Barbosa
assumiu a condição dele e o Renato Gaúcho preferiu que o Diogo Barbosa terminasse o ano como titular, até porque o Diogo é atleta do Grêmio, enquanto o Nicolas estava apenas emprestado. O jogador está voltando ao Furacão, não deve permanecer no Atlético, que já tem o Abner como titular absoluto, e a partir daí especula-se a possibilidade dele deixar o clube. Conversei, como eu contei para vocês, com um dirigente do Furacão, e esse dirigente assegura que ninguém do Corinthians o procurou. Talvez tenha havido um contato entre o Corinthians e os representantes do Nicolas. O Atlético ainda não definiu um preço para negociar o Nicolas em definitivo. A ideia do Corinthians, obviamente, se essa história for adiante, é tentar o empréstimo do jogador. Corinthians que está em busca de um lateral esquerdo. Já havia conversado algumas semanas atrás com o Bidu, jogador que pertence ao Guarani, esteve emprestado ao Cruzeiro durante a Série B. Para arrematar, o Corinthians, que já tem o seu primeiro reforço contratado para a temporada que vem, Romero, ainda busca atacante de lado de campo, um centroavante. A ideia é tentar manter o Yuri Alberto, além desse lateral esquerdo. E você pensa que o Corinthians precisa de mais reforços? Usa o espaço para comentários. Esquece de deixar like. A gente se encontra às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!